Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso serviço de Shacharit, de Shabbat, um pouquinho diferente, né? Estamos aqui diretamente da Ilha de Malta, né? Fazendo aqui a nossa visita, a nossa filha, a Bia, mas lembrando de todos vocês, seja no Brasil, seja em Portugal, qualquer outro lugar do mundo, que estão aqui conectados conosco ao nosso serviço. Bem, mais um Shabat, mais um dia, estamos na última paraxá, né, na paraxá dupla, né, porção dupla, bênção dupla, desse livro do Shemot, do Êxodo. Né? Daqui a pouco já estamos indo para o livro de Levítico, muita coisa vem por aí. Mas vamos hoje nos deleitar, né, com a voz do Razan Gordon nos ajudando aí em todo o nosso serviço de Shacharit. E depois voltaremos ao final com nossas orações também. Não esquecemos de cada um de vocês, cada um dos pedidos. Oramos, inclusive, temos que orar por Israel nesses tempos tão difíceis de guerra, mas que haja também aí para vocês um refrigério, um renovo, algo que realmente seja mais bênçãos para vocês vindo nesse Shabat. Vamos falar de Shabat hoje, vamos falar de Shabat nessa paraxá Vayakhel Pekudei, tá bem? Então vamos ao nosso serviço, Shabbat Shalom e até daqui a pouco. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Try singing that with us. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. One more time. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em unidade. Entramos neste espaço sagrado para expressar os anseios de nossos corações em oração. Em Assembleia Santa, oferecemos nosso amor ao Eterno. Eu me dedico esta manhã aos salmos e louvores, ao estudo e à oração. Que meu coração seja elevado, que meus pensamentos se concentrem e que minha alma voe como águia. Cada um de nós entra neste santuário com uma necessidade diferente. Alguns corações estão cheios de paz e gratidão, transbordando de amor e alegria. Eles estão ansiosos para enfrentar o dia, para tornar o mundo um lugar melhor. Eles estão se recuperando de doenças ou escaparam da adversidade. Nós nos alegramos com eles. Alguns corações doem de tristeza, frustrações pesam sobre eles. Famílias foram desfeitas, entes queridos repousam em leito de dor. A morte levou uma pessoa querida. Que nossa companhia e carinho lhes tragam conforto. Alguns corações estão amargurados. Ideais foram traídos e ridicularizados. Respostas são buscadas em vão. A vida perdeu seu sentido e seu valor. Que o conhecimento, que também estamos buscando, restaure nossa esperança e renove nossa fé. Nós nos voltamos para Yeshua, o nosso amigo, o nosso guardião, o nosso Messias. Cântico de Ascensão. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Adonai, que fez os céus e a terra. Não deixará o teu pé tropeçar, teu guarda não adormecerá. Eis que não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. Adonai é quem te guarda, Adonai é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Adonai te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. Adonai guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.
Sinai el Heharim Me'ayin Yavo Ezri Me'im Adonai Oseh Shamayim Ba'aretz Shir Lamanu Es Sinai el Heharim Me'ayin Yavo Ezri Me'im Adonai Oseh Shamayim Ba'aretz Al Yiten Lamot Raglecha Al Yanun Shomerecha Hine Lo Yanon Velo Yishan Shomer Yisrael Adonai Shomerecha Adonai Tzilcha Yad Yeminecha Yomam HaShemesh Lo Yakecha Ve'areach V'layla Adonai Yishmar Mikol Ra Yishmor et Nashecha Adonai Yishmar Tzeit Halvoecha Me'ata ve'ad olam Shir Lamahalo Sinai el Heharim Me'ayin Yavo Ezri Me'im Adonai Oseh Shamayim Ba'aretz. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus amigos e irmãos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Quão agradáveis são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. E eu, em tua grande bondade, entrarei em tua casa, prostrando-me em direção ao teu sagrado santuário em reverência a ti. Adonai, eu amo tua casa e o lugar onde repousa a tua glória. E eu me prostrarei, e eu me curvarei, eu me ajoelharei diante de Adonai, meu Criador. E quanto a mim, que minha oração a ti, Adonai, seja em momento oportuno. Ó Deus, em tua imensa bondade, responde-me segundo a verdade da tua salvação. Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Ma ani berov chastecha bo beitecha, אשתחווה אלוהיך קודשך ביראתך. אדוני אהבתי מאוד ביתך, ומקום משכן כבודך. ואני אשתחווה בהכרעה, אברך לפני אדוני עושי. ואני תפילתי לך אדוני את רצון. אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. Dai graças a Adonai, porque ele é bom. Sua bondade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses. Que Leulam rasdou. Dai graças ao Senhor dos senhores. Sua bondade dura para sempre.
Aquele que sozinho fez grandes maravilhas. Ki leolam hasdo. Aquele que com sabedoria fez os céus. Sua bondade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Ki leolam hasdo. Aquele que fez os grandes luminares. Sua bondade dura para sempre. O sol para governar de dia. Ki leolam hasdo. A lua e as estrelas para governarem a noite. Sua bondade dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Ki leolam hasdo. E que tirou Israel do meio deles. Sua bondade dura para sempre. Com mão forte e braço estendido. Ki leolam hasdo. Aquele que dividiu o mar vermelho em partes. Sua bondade dura para E sempre. fez Israel passar pelo meio dele. Ki leolam hasdo. Mas derrubou Faraó e o seu exército no mar vermelho. Sua bondade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Ki leolam hasdo. Aquele que feriu os grandes reis Sua bondade dura para e sempre. deu a morte a reis poderosos. Ki leolam hasdo. A Sion, rei dos amorreus, Sua bondade dura para sempre. e a Og, rei de Bazã. Ki leolam hasdo. E deu a terra deles como herança. Sua bondade dura para sempre. Uma herança a Israel, seu servo. Ki leolam hasdo. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação Sua bondade dura para sempre. e nos libertou dos nossos inimigos. Ki leolam hasdo. Que dá alimento a toda a carne. Sua bondade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos céus. Ki leolam hasdo. Hodul Adonai, Ki Tov, Ki Leolam Chasto. Hodul Elohei HaElohim, Ki Leolam Chasto. Hodul Adonai HaAdonim, Ki Leolam Chasto. Le'osei niflaot gedolot levato, Ki Leolam Chasto. 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 Hodul Adonai, Ki Tov, Ki Leolam Chasto. Hodul Elohei HaElohim, Ki Leolam Chasto. Hodul Adonai HaAdonim, Ki Leolam Chasto. Le'osei niflaot gedolot levatot, Ki Leolam Chasto. 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 Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som do chofar. Louvai-o com a lira e com harpa. Louvai-o com adufe e com danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com trombetas ressonantes. Tudo que respira louve a Deus. Aleluia! Halleluja, halleluja, mit kodesh. Halleluja, halleluja, berkia ozo. Halleluja, begvorotav. Halleluja, kerodudlo.
Hallelu vekoropa, hallelu kerovudlo, hallelu, hallelu beteka shofar, hallelu, hallelu benever vechinor, hallelu betokum machol, hallelu bemini bilgam, hallelu betokum machol, hallelu bemini bilgam, hallelu, hallelu betzil tzalei Shabbat. Hallelu, hallelu betzil tzalei Troah. Kol Shemad, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol Hashkamat, hallelujah, hallelujah, hallelujah. All that has breath will praise God. Hallelujah. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Nishmat, a alma de Kolhai, todo ser vivente, bendirá o teu nome, Adonai, nosso Deus, e o espírito de toda a carne glorificará e exaltará tua memória eternamente, nosso Rei. De eternidade em eternidade tu és Deus, e fora de ti não temos Rei, Redentor ou Salvador, Libertador, Resgatador, Sustentador e Compassivo. Em todo tempo de angústia e aflição não temos Rei além de ti. Deus do princípio e do fim, Deus de toda a criação, Senhor de todas as gerações, aquele que é enaltecido com abundância de louvores, aquele que guia o seu mundo com benevolência e sua criação com compaixão. Nishmat, Nishmat, Kol Chai. Nishmat, Nishmat, Kol Chai. Tevarech et Shimcha, Shimcha Adonai Eloheinu. Nishmat, Nishmat, Kol Chai. Nishmat, Nishmat, Kol Chai. Tevarech et Shimcha, Shimcha Adonai Eloheinu. Beruach Chobatcha, Levaer Teromer, Beruach Chobatcha, Levaer Teromer, Zikrecha Makeinu Tamid, Min haolam ve'al haolam Ata'er, Min haolam ve'al haolam Ata'er. With me, Min haolam ve'al haolam Ata'er, Min haolam ve'al haolam Ata'er. Ele que habita eternamente, exaltado e santo é seu nome. E está escrito: cantai alegremente, ó justos, em Adonai, o louvor é adequado para os retos. Pela boca dos retos tu serás louvado, e pelas palavras dos justos tu serás bendito. Pela língua dos devotos tu serás exaltado, e no meio dos santos tu serás santificado.
שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רעינו צדיקים בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש. Nas assembleias de miríades de teu povo, a casa de Israel, teu nome será glorificado com cânticos, nosso rei, de geração em geração. Porquanto este é o dever de todas as criaturas diante de ti, Adonai, nosso Deus, e Deus de nossos pais, de agradecer, louvar, enaltecer, glorificar, exaltar, honrar, bendizer, elevar e cantar louvores, além de todas as palavras dos cânticos de Davi, filho de Jessé, teu servo, teu ungido. ובמחלות ובבות עמך בית ישראל ברית שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפעל לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד ודוד בן ישעיה לך משיחך. Exaltado e santificado seja o seu grande nome. Amém. No mundo que ele criou por sua vontade, que seu reino seja estabelecido, que sua redenção floresça e que ele apresse a vinda de Yeshua, seu Messias. Amém. No decurso de sua vida e de seus dias e no decurso da vida de toda a casa de Israel, rapidamente e em breve, e dizei: Amém. Que seu grande nome seja bendito eternamente para todo sempre. Que o seu grande nome seja bendito eternamente para todo sempre. Bendito, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido, honrado, elevado e adorado seja o nome do Santo. Bendito é ele. Acima de todas as bênçãos, hinos, louvores e consolações que possam ser proferidas no mundo, e dizei: Amém. יתגדל ויתקדש שמי רבה together. Amen. בעלמא תברך ירושתי וימליך מלכותי ויצמח פוקני ויקרא ישוע משיחי. אמן. בחייכנו ויומנו חיי לכל בית ישראל בקהלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמירה מבורך לעולם לעולמי הוויה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשא בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה נאמירן בתלמה ואמרו אמן. Bendizei a Adonai, que é bendito. Bendito é Adonai, que é bendito para todo sempre. Baruch hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed.
המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברכו את אדוני המבורך. ברכו את אדוני המבורך. המבורך. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que formas a luz e crias as trevas, fazes a paz e crias todas as coisas. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. No princípio, desde então, uma nova luz foi semeada para os justos, uma promessa de que sua luz se tornaria o catalisador, primeiro para a ordem e depois para a esperança. Autor da linguagem e da luz, ajude-nos a usar as palavras como o Senhor fez para lançar luz em águas tenebrosas e extrair justiça e verdade. Bendito és tu, Adonai, Criador de todas as luzes celestiais. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Com amor abundante, tu nos amaste, Adonai, nosso Deus. Com grande e extrema compaixão tiveste piedade de nós. Nosso Pai, nosso Rei, por amor de nossos pais que confiaram em ti e a quem ensinaste os decretos de vida, que também sejas gracioso conosco e nos ensine. Nosso Pai, Pai de compaixão, que é misericordioso, tenha compaixão de nós e inculque em nossos corações entendimento e compreensão para ouvir, aprender, ensinar, guardar, fazer e cumprir todas as palavras de ensinamento da tua Torá com amor. Ilumina os nossos olhos com a tua Torá e faz o nosso coração se apegar aos teus mandamentos. Junte nossos corações para amar e reverenciar o teu nome, para que não sejamos envergonhados para toda a eternidade, porque nós confiamos no teu santo, grande e sublime nome, que possamos exultar e nos regozijarmos com a tua salvação. Traga-nos em paz dos quatro cantos da terra e leva-nos com orgulho à nossa terra, porque tu és o Deus que realiza a salvação e tu nos escolheste dentre todos os povos e línguas. E tu nos aproximaste do teu grande nome para sempre em verdade, para agradecer-te e proclamar a tua unidade com amor. Bendito és tu, Adonai, que escolhes teu povo Israel com amor. Together, gentlemen. Left hand. Avienu al Yeshalom
anfot haaretz v'tolichenu komiyot leyateyenu ki el poel shodata uvanu b'charta mikolam pelashon וקראתנו בשמך הגדול סלע וקראתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ויחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Em 3 livros da Bíblia, Deuteronômio, Marcos e Lucas, encontramos o Shema. Quando perguntaram a Yeshua qual era o mandamento mais importante, ele respondeu da seguinte maneira: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. E Yeshua continuou: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael 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 Adonai Eloheinu Adonai, Adonai, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Ba'ed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha ובכל נפשך, ובכל מאודך. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך,
ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. E amarás Adonai teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno devem estar no teu coração, e as repetirás a teus filhos e falarás a respeito delas quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho. Quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal no teu braço, e eles serão por tefilim entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nos teus portões. Orar é tão necessário e tão difícil. Difícil não porque exige intelecto, conhecimento ou um grande vocabulário, mas porque exige de nós humildade. E isso vem de um profundo senso de nossa fragilidade e de nossa necessidade. Não a necessidade que nos leva a gritar: tire-me dessa enrascada, rápido! Mas a necessidade que sentimos todos os dias de nossa vida, mesmo que não a reconheçamos, de estarmos relacionados a algo maior do que nós mesmos, algo mais vivo do que nós mesmos, algo mais antigo e algo que ainda não nasceu. Isso perdurará ao longo do tempo. Como posso cantar sobre montanhas e colinas, quando foi Deus quem as plantou? Como posso cantar sobre mares e desertos, quando foi Deus quem os gerou? E como posso cantar a terra e sua plenitude, quando foi Deus quem os fez existir? Cantarei para aquele que criou tudo e está além de tudo. É para Deus que cantarei. Como posso cantar sobre o dia e a noite, se foi Deus quem os formou? Como posso cantar sobre o céu e a terra, quando foi Deus quem os decretou? Cantarei para aquele que criou tudo e está além de tudo. É para Deus que cantarei. Louvores ao Altíssimo Deus. Bendito seja aquele que é bendito. Uma vez que Israel estava a salvo das garras do faraó e a salvo na margem do mar, Moisés e os filhos de Israel entoaram para ti um cântico com grande alegria, e todos eles disseram: Quem é como tu dentre os deuses, Adonai? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? תהילות לאליון, ברכו ומבורך, משה בני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא, תהילות אוסף הלב. שירה חדשה שבקודם כולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ויאמרו, Adonai yimloch le'olam va'ed. Zu Yisrael, u'ma be'ezrat Yisrael, u'v'deichen u'mecha Yehuda ve'Yisrael. Galeinu Adonai tzvaot shemo, Kedosh Yisrael, Baruch Ata Adonai, Gal Yisrael. Adonai sefatai tiftach u'shia githilatecha. Adonai sefatai tiftach u'shia githilatecha. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, e Deus de nossos pais.
Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, o grande Deus, poderoso e maravilhoso. Deus Altíssimo que concede boas misericórdias e possuidor de tudo, que se lembra da bondade dos patriarcas e que traz um Redentor aos filhos de seus filhos por amor do seu nome. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך חוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם. Tu, Senhor, és poderoso para sempre. Tu ressuscitas os mortos, abundante em salvação. Ele sustenta os vivos com misericórdia, ressuscita os mortos com grande compaixão, ampara os caídos e cura os doentes, liberta os cativos e guarda a fé para os que dormem no pó. Quem é como tu, Senhor de obras poderosas, e quem é comparável a ti, Rei, que causas a morte e restauras a vida e que fazes brotar a salvação? אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, בחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופאי חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, עומד המלך, מלך ממית ומחיה ומצמיע ישועה. ונאמנתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Nós santificaremos o teu nome pelo mundo, assim como é santificado no céu, como foi escrito pelo teu profeta, e um chamaria o outro, dizendo: Nikadesh, Nikadesh, et shemcha ba'olam, כשם שמקדישים אותו משמע מרום, ככתוב על יד נביאך, וקראת אעשה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא הארץ כבודו. Santo, santo, santo é Adonai, Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, em voz tempestuosa, poderosa e potente, fazem ouvir suas vozes, elevando-se em direção aos serafins e diante deles proclamam: Bendita é a glória de Adonai, desde sua morada. Baruch evod Adonai mimkomo. De sua morada, Rei nosso, aparece e reina sobre nós, porquanto te aguardamos.
Quando reinarás sobre Sião? Brevemente, até mesmo em nossos dias, que tu possas lá habitar por eternidades infinitas, que tu sejas exaltado e santificado dentro de Jerusalém, tua cidade, de geração em geração e por toda a eternidade. Que nossos olhos vejam teu reino, tal como nos cânticos do teu poder, pelas mãos de Davi, o teu justo ungido. Adonai reinará para sempre, teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Aleluia. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. De geração em geração contaremos tua grandeza e por eternidades infinitas proclamaremos tua santidade. Teu louvor, nosso Deus, não se afastará de nossos lábios por toda a eternidade, pois tu és Deus, Rei grande e santo. Bendito és tu, Adonai, Deus Santo. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, כי המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש אתה. כי המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Tu és a porta aberta, que me convida a entrar. Espreitando pelo batente da porta, começo a entrar em tua glória. Tu me levas adiante, ó Eterno, para ir além de meus próprios limites. Levanta meu pé sobre a soleira da porta, para que eu possa ficar contigo. Na casa do Eterno encontrei minhas dúvidas. Enquanto esperava que fossem respondidas, elas me enchiam de admiração. Fica comigo, Eterno Mestre, encoraja a minha busca. À medida que preencho minhas horas com tuas mitzvot, assim também serei preenchido. Envia-me através de tua porta, estendendo-me a fim de honrar teu nome, compartilhando essa maravilha, enriquecendo-me nesta doação. Moisés regozijou-se com o prêmio da sua porção. Por isso chamaste de servo fiel. Puseste na sua cabeça uma coroa de esplendor quando estava na tua presença sobre o monte Sinai. Ele trouxe para baixo as 2 tábuas de pedra na sua mão, onde estava escrita a observância do Shabat, como está escrito na tua Torá. E os filhos de Israel deverão guardar o Shabat, para torná-lo uma aliança eterna por todas as suas gerações. É um sinal eterno entre mim e os filhos de Israel. Porque em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e foi revigorado. Sing with me. Yismach Moshe b'matnatayilko. Yevanamon, Yevanamon karatando. Kelel teheret be'rosho notatahalo. Be'ando lefanecha al har Sinai. ושני לוחות המענה פועל ביחדו וכתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ישמח משה
One more time. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם בני ובין בני ישראל אותי לעולם ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש וביום השביעי שבת ויהי נפש. E tu não deste o Shabat, Adonai nosso Deus, às nações da terra, e nem fez dele herança nosso rei aos que adoram ídolos. E no seu descanso os incircuncisos não encontrarão abrigo, pois a Israel, teu povo, o deste com amor, a descendência de Jacó, a quem escolheste. As pessoas que santificam o sétimo dia, todas elas estarão saciadas e felizes com tua bondade. Tu achaste favor no sétimo dia e o santificaste. Como o mais desejado dos dias, o denominaste em memória da obra da criação. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעובדי וסינים וגם במנחתו לא ישכנו ערלים לישראל עמך נתת באהבה זרע יעקב ובשר בם בחרת המקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענגו מטובך ובשבי רצית בו וקידשתו חמדת ימים אותו קראת זכר זכר למעשי בראשית. Nosso Deus e Deus de nossos pais, que tu te agrades de nosso descanso, santifica-nos com teus mandamentos e concede-nos a nossa porção da tua Torá. Sacia-nos com tua bondade, alegra-nos com tua salvação e purifica o nosso coração para servir-te verdadeiramente. Com amor e favor, Adonai, nosso Deus, concede-nos teu santo Shabat como herança e que Israel, que santifica o teu nome, descanse nele. Bendito és tu, Adonai, que santificas o Shabat. Eloheinu ve'Elohei avotenu ritzei ritzei v'menuchateinu kadeshenu v'mitzvotecha v'ten chalkenu v'toratecha zabeinu to hope
ושמחנו בישועתך. ותהל ליבנו, ותהל ליבנו, ותהל ליבנו לעבדך באמת. ותהל ליבנו, ותהל ליבנו, ותהל ליבנו לעבדך באמת. די די, לה די די, לה די 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 יוי הוי די 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 והנחילנו אדוני אלוהינו ויהבה ברצון שבת קודשייך. ינוחו בו ישראל מקדשי שמייך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Mostra favor, Adonai, nosso Deus, ao teu povo Israel e às suas orações, e restaura o serviço do Santo dos Santos do teu templo. Aceite as ofertas queimadas de Israel e suas orações com amor e favor, e que o serviço do teu povo Israel seja eternamente favorável a ti. E que nossos olhos possam ver o teu retorno a Sião com misericórdia. Bendita és tu, Adonai, que devolves tua presença a Sião. Ritzei Adonai Eloheinu בעמך ישראל בתפילתם והשבת עבודה לדביר ביתך אישי ישראל ותפילתם ביהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. Nós te agradecemos porque tu és Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais, por toda a eternidade. Tu és a rocha das nossas vidas, o escudo da nossa salvação, de geração em geração. Nós te agradeceremos e proclamaremos a tua glória, por nossas vidas que estão em tuas mãos e por nossas almas que estão confiadas a ti, por teus milagres que estão conosco diariamente, pelas tuas maravilhas e favores em todo o tempo, à noite, pela manhã e à tarde. Bondoso, pois tua misericórdia nunca se esgota, e compassivo, pois tua bondade nunca termina. A nossa esperança está sempre em ti. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני, שאתה הוא אדוני אלוהינו, אלוהינו אלוהי אבותינו, לעולם לעולם ועד. Sing with me. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני, שאתה הוא אדוני אלוהינו, אלוהינו אלוהי אבותינו, לעולם לעולם ועד.
ונודה לך, ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידך. חיינו המסורים בידך, ועל נשמותינו הגדולה, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא כלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם כגבינו עולם, מעולם כגבינו עולם. E por tudo isso, seja o teu nome abençoado e exaltado, Rei nosso, para todo sempre. Todo ser vivo te reconhecerá com gratidão, Selá, e louvará teu nome em verdade, ó Deus de nossa salvação e auxílio, Selá. Bendito és tu, Adonai, bondoso é teu nome, e a ti são devidas as ações de graças. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך על מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים יודוך סלע, והללו את שמך באמת. הישועתנו ישועתנו סלע, ברוך אתה אדוני, אתה שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון בניו, כהנים קדושיך, כאמור יברך אדוני וישמרך, כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך, כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך, וישם לך שלום. Ó Deus, que nunca nos tornemos complacentes, vacilantes em nossos esforços de construir um mundo de paz. Que as nações saibam e entendam que a justiça e o direito são melhores do que o domínio e a conquista. Que todos vejam que não é por força nem por poder, mas pelo teu espírito que a vida prevalece. Traz a paz, bondade e bênção.
graça, benignidade e misericórdia sobre nós e sobre todo o teu povo Israel. Abençoa-nos, nosso Pai, a todos nós em unidade, à luz do teu semblante, porque pela luz do teu semblante nos deste, Adonai nosso Deus, a Torá da vida e um amor benevolente, justiça, bênção, misericórdia, vida e paz. Que seja agradável a teus olhos abençoar o teu povo Israel em todo o tempo e a cada momento com tua paz. Sim Shalom, Tova u'bracha, Chen v'chesed v'rachamim v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha barecheinu Avinu klanu ke'echad ve'or panecha ki ve'or panecha natan Adonai Eloheinu Sim Shalom Sim Shalom Tova u'bracha Chen v'chesed v'rachamim v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha Torat chayim ve'ahavat chesed ve'ahavat chesed v'tzedaka u'veracha v'racha v'chayim v'shalom shalom Sim Shalom Tova u'bracha Chen v'chesed v'rachamim v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha v'tov v'tov ve'yenecha levarech et amcha Yisrael v'chol עת ובכל שעה בשלום יחסים שלום שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Bem, e depois desse maravilhoso serviço com a ajuda aí do Razan Gordon, nos conduzindo por todo esse serviço, nos conduzindo na oração, um pouquinho diferente do que a gente faz aqui semanalmente na nossa Beit Shuvu, em Viseu, em Portugal. Nós vamos então aos nossos pedidos de oração. Nós temos essa semana, né? Passamos aí na última semana realmente muito atarefado, foi uma semana realmente muito trabalhosa. Para quem acompanha no nosso canal, o Rabino Shapira lançou um vídeo profético quase todo dia, né? E também estamos felizes, né? E vamos orar por isso também, pela adição de mais 2 canais da Havat Ami, o canal da Havat Ami em persa, né? E o canal da Havat Ami também em árabe, né? Vamos chegar também a todos os nossos irmãos de língua árabe, muito boa recepção, e aos irmãos, principalmente diante dessa queda do Irã, aí passando, que nós estamos vivendo hoje em dia, todos os irmãos iranianos aí na diáspora, tá bem? Então vamos orar, oramos, né, essa semana por, principalmente temos um pedido muito especial, vamos pedir pela filha do pastor Moisés, está enfrentando já uma dificuldade, uma doença já há algum tempinho, temos orado aí por ele, pela nossa irmã, a irmã Sandra, esposa do pastor Moisés, né, então vamos continuar orando. E vamos orar também por todos os pedidos de oração, seja por você aí que vai colocar no chat agora, pode ter certeza, depois vamos estar aí colocando aí nas nossas orações, um por um,
de vocês, seja por documentação, seja por uma provisão de um emprego, de um trabalho, uma provisão também na área da saúde, na área das finanças, né, na área dos negócios, os novos negócios que se iniciam, que sejam bem-sucedidos, os novos empreendimentos que sejam bem-sucedidos e que haja também restauração de famílias, né, principalmente. Que haja realmente, esse é o momento, nessa paraxá falaremos muito sobre tikkun, falaremos muito sobre reparação, restauração, falaremos do retorno, de como podemos fazer e consertar todos os nossos erros. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Senhor Avino Malkeino, nosso Pai, nosso Rei. Obrigado por cada um daqueles que estão aqui nos acompanhando hoje. Que o Senhor possa visitá-los, ouvir todas as orações, todos os pedidos, Senhor, na área da saúde, na área das finanças, seja em qualquer área, na área dos relacionamentos, seja com irmãos, seja com família, com esposa, com marido, que sejam casamentos restaurados hoje, famílias restauradas e pessoas que venham conhecer mais e mais a sua Torá. Pedimos também por cada um dos pedidos de oração especial que nossos irmãos estão colocando aqui e que colocaremos em oração durante a semana, Senhor. O Senhor possa estar conosco, o Senhor possa estar conosco na nossa vinda, na nossa ida e por qualquer jornada que nossos irmãos estejam fazendo pelos caminhos aí pelo mundo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Yeshua. Amém. Ve'amen Kenehiratson. E também pedimos aos irmãos que lembrem, né, da nossa tzedakah, da doação para a construção da nossa sinagoga, para outras obras que nós temos, né, outras famílias que têm nos pedido apoio, têm nos pedido ajuda, e para toda a manutenção da nossa obra, né, lembrando os nossos canais tradicionais, judaísmomessianico.pt/doações, seja por Pix também, seja por qualquer tipo de MBWay e muitas outras formas. Entre em contato conosco se você quiser doar, se você quiser colaborar. Vou deixar também nosso e-mail info@judaísmomessianico.pt, tá? Então vamos também colaborar para essa obra, para que mantenhamos essa obra funcionando. Bem, Shabbat Shalom, estamos de volta, né, para o nosso estudo dessa paraxá dupla, realmente porção dobrada de bênção para cada um de vocês. E nesse final desse livro de Shemot, o livro de Êxodos, né, então estamos nos regozijando com tudo isso. Estamos na Parashat Vayakel Pekudei, são as últimas duas parashiot, e muito interessante que elas vêm na sequência justamente do pecado do bezerro de ouro, como falamos na parashá passada em Kitzá. Lembrando que também esse Shabat é Shabat HaChodesh, né? Anunciamos o início do mês de Nissan, que começa já nessa próxima semana, e também, né, estamos encaminhando aí nos próximos dias, 2 semanas aí do Pessah, né? Vamos chegar ao Pessah e que todos vocês possam participar do Seder, seja aqui conosco, seja nas suas comunidades, ou até em casa mesmo, que possam participar de um Pessah, desse memorial de Pessah, lembrando também de todo o que Yeshua nos ensinou. Mas bem, falando da Parashá Vayakel Pekudei, como eu falei, é a continuação do pecado do bezerro de ouro, mas tem uma questão muito interessante, porque nessa Parashá ela vai falando sobre a construção do Mishkan novamente, né, vai falando da preparação dos utensílios sagrados, vai falando das vestes, vai falando também no final da construção, finalização da construção do Mishkan, da descida da Shekhinah, da presença do Eterno, quando a glória do Eterno encheu o tabernáculo. Mas um detalhe muito curioso é que no meio disso tudo, no meio de toda essa discussão, nós temos justamente falando, no meio do Mishkan, falando sobre o mandamento do Shabat, que é como começa a nossa Parashá. Fala justamente ali em Êxodo 35:2, 6 dias trabalhará, mas o 7º dia será santo para vocês. Vamos falar de um tema polêmico hoje, Shabat. Shabat é um tema sempre polêmico, né? Para nós que já fazemos, já praticamos, já participamos do Shabat há muito tempo, não é tão polêmico assim. Mas o que a gente tem que se atentar aí nessa Parashá é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Por que a Torá menciona o Shabat antes da construção do Mishkan?
né? Começa falando do Shabat, depois que vem falando do Mishkan. Nossos sábios falam, né, os nossos sábios Hazal, sábios de abençoada memória, falam justamente que mesmo na construção do Mishkan, que era uma ordenança, que era algo que foi determinado diretamente pelo Eterno para fazer essa construção, o Shabat prevalecia sobre a construção do Mishkan. É justamente dessa paraxá, é justamente dessa porção que nós fazemos essa correlação com as 39 melachot. O que são melachot? São os 39 tipos de trabalho que eram empregados na construção do Mishkan e que cessavam no Shabat. E hoje em dia, modernamente, de acordo com a Halachá, a forma de se guardar o Shabat seria justamente você evitando fazer todas essas 39 melachot. Esse seria a observância mais estrita do Shabat, né? Como fala justamente lá na Mishnah, principalmente fala sobre essa questão da Mishnah Shabat, que fala sobre essa questão de como nós devemos observar o Shabat, né? E a correlação que a gente pode fazer é de uma santificação. Quando o Mishkan ele está santificando, né, separando, fazendo algo que é consagrado, separado para o Eterno, o Mishkan é uma separação espacial, ou seja, está nesse espaço. O Shabat é uma santificação, uma separação do tempo. Então nós estamos trabalhando, na verdade, com o conceito de espaço e tempo, Mishkan e Shabat. Por isso que elas estão juntas aí nessa paraxá. E justamente isso vem depois do pecado do bezerro de ouro, né? Muitos dos comentaristas falam, né, inclusive sobre como eu expliquei na paraxá passada, que o povo ele não acreditava realmente que o bezerro de ouro era o criador do universo, não era, mas era uma representação, uma imagem. Eles buscavam ali ter uma segurança, né, vamos dizer assim, psicológica, devido ao erro de cálculo, devido à demora de Moshe descer ali do monte para receber os mandamentos do Eterno, descer com as primeiras tábuas, né? Mas eles haviam, de uma certa forma, perdido a estabilidade, perdido a liderança, perdido o controle, e essa expectativa toda colapsou, né? Veio realmente a fazer o povo de Israel cometer esse pecado. E esse episódio ele revela justamente algo muito interessante da condição humana, que são as expectativas frustradas, como eu falei na paraxá passada, que gera decepção, que gera raiva, desespero, a necessidade do homem de controlar. Acho que é a definição mais adequada. Muitas vezes nós queremos estar no controle da situação, e quando nós não estamos no controle da situação, isso gera na gente ansiedade, gera na gente realmente um desespero, às vezes uma situação mais de raiva, de realmente querer confrontar com isso tudo. E o bezerro de ouro, ele representava justamente essa tentativa humana de tomar controle da situação, recuperar o controle da realidade. Mas interessantemente que uma paraxá seguida da outra, a paraxá que fala da idolatria, seguida da paraxá que fala do Shabat, fala da construção do Mishkan, é o seguinte: lá no Talmud, no Tratado de Rolim 5a, fala: quem reconhece a idolatria é como se negasse toda a Torá. Inclusive, esse versículo, essa parte, né, de Rolim é muito usada aí pelos antimissionários, principalmente grandes rabinos ortodoxos que hoje em dia têm falado muito mal aí dos messiânicos, muito mal daqueles que querem seguir uma vida junto do judaísmo messiânico. Tudo bem, de certa forma tem a sua razão, mas coloca aí mais como um embate, como uma guerra criada, né? Já temos tantas guerras para a gente lutar e temos ainda mais essa. Mas ele coloca, né, que por fazermos, entre aspas, né, como ele considera que faríamos uma idolatria e estamos negando toda a Torá, então não adiantaria de nada, né? A idolatria em si, como eu falei na paraxá passada, o conceito da idolatria não é apenas adorar uma imagem, uma estátua, né? Mas é justamente um dos outros conceitos que ele é definido como idolatria, é atribuir o poder
de algo a algo dentro da criação. Se você dá poder para algo que não merece ou não necessita de poder, ou você coloca isso de uma forma, vamos dizer assim, uma forma elevada demais, você também está idolatrando. Como eu já falei da questão do fã e do ídolo, né, como a gente fala sempre, mas essa idolatria pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser ideologia. Muitas vezes hoje em dia, né, é importante a gente falar isso, principalmente no Brasil, a ideologia, aqui em Portugal também, tá? Não está diferente não, mas a ideologia tem sido uma idolatria de muitas pessoas têm trocado essa idolatria direita, esquerda e tal, na verdade tem idolatrado e substituído o eterno nessa relação, porque agora tudo é lado A ou lado B, né? Mas o próprio medo pode ser uma idolatria, o controle humano também sobre as coisas é uma idolatria, né? A idolatria é uma forma de se falar também sobre a idolatria, esquecer que existe um único Criador, um único Deus que sustenta toda a criação, que sustenta toda a obra da criação. E outra definição que eu falei também na paraxá passada é colocar algo no lugar de Deus, de uma forma bem simples e bem direta. Mas o contraste que nós temos é justamente quando falamos, né, sobre o Hulim, quem reconhece a idolatria como se negasse toda a Torá. Nós temos também na Mehilta, que é um Midrash, falando justamente um outro conceito, não sobre esquecer a Torá, não sobre se negar toda a Torá, mas fala, quem guarda o Shabat, ou o Shabat, equivale a toda a Torá. E agora? Nós falamos sobre a idolatria, quem nega toda a Torá, e agora estamos falando sobre o Shabat, que quem guarda o Shabat, quem honra o Shabat, está cumprindo, né, equivale ao cumprimento de toda a Torá. Fica meio que uma dicotomia. Mas, na verdade, nossos sábios falam o seguinte, por que essa paraxá é imediatamente do Shabat, relembrando o Shabat, é imediatamente após o pecado do bezerro de ouro? Porque o Shabat é o tikkun, é a reparação para a idolatria. Difícil isso, né? Eu posso dizer isso, às vezes, na minha própria vida, no meu próprio testemunho de vida, no próprio testemunho de vida da Luana, e de muitos outros que chegaram até o judaísmo messiânico, no início da sua jornada, muitos foram tocados. A primeira coisa que tocou as pessoas assim, vou colocar aí 90% das pessoas que chegaram até o judaísmo messiânico foi o Shabat. Por que o Shabat? Alguém já se parou para se perguntar isso? Por que as pessoas, quando começam a questionar sobre o Shabat, ou ainda sobre as festas, né? Como geralmente são o Shabat e as festas? Porque justamente é o Shabat que faz todo o tikkun. O Shabat é o início de todas as coisas. O Shabat é o início da própria criação, porque no sexto dia o homem foi criado e no sétimo dia o Eterno contemplou a sua criação, ele realmente descansou, deu descanso para que o homem se lembrasse e colocasse e reconhecesse ele, apenas ele, o Criador, como o único, acima de tudo, que sustenta toda a obra da criação. E não é à toa que nós falamos, né, como nós cantamos, o Veshamru fala que o Shabat é um sinal entre mim e os filhos de Israel, como está aqui em Êxodo 31, versículo 13, né? E quando a gente está guardando o Shabat, a gente está declarando que o mundo não depende do meu controle, porque o controle do mundo é de Deus. E se Deus estabeleceu esse dia para que nós lembrássemos desse dia, lembrássemos e guardássemos esse dia, nós estamos aí colocando Ele no centro de todo o universo, de toda a adoração, de toda a glória do universo, do próprio funcionamento do universo, dependendo dele para tudo, né? E se o mundo existe, é porque o Eterno sustenta o mundo. Mas também entendemos agora por que o Shabat aparece antes da construção do Mishkan. Porque o Mishkan é um espaço para a presença divina, um espaço físico para a presença divina, e o Shabat é um período de tempo específico da presença divina, onde a gente reconhece Deus, o Eterno, dentro de um tempo.
né? Então, por isso, a forma de construção de qualquer coisa na Torá e qualquer coisa na sua vida também deve ser feita da mesma forma. Quando você quer construir qualquer coisa na sua vida, seja um novo projeto, seja um novo empreendimento, seja um novo trabalho, seja a cura para a sua doença, seja o exercício físico que você está precisando fazer, porque o médico está falando, você precisa de exercício físico. A primeira coisa que você tem que fazer não é o próprio exercício, a primeira coisa que você tem que fazer não é a sua própria construção, não é a sua própria empresa, não é só o próprio empreendimento. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é dedicar tempo, é separar tempo, é organizar tempo. A organização do tempo é muito importante. E o primeiro modo de organização de tempo é agradecer ao Eterno, orar ao Eterno e colocar o Eterno no centro de todas as suas decisões. É por isso que é muito importante nós entendermos que tempo e espaço estão relacionados. E não estou falando aqui de Einstein, tá? Que fala da teoria da relatividade, não. Apesar de Einstein ser judeu, e acredito que muitas das coisas ele tirava justamente desse conhecimento da Torá, né? Mas já chegando aí no final, no clímax, né, da descida da Shekinah, da Shekhinah, da glória divina, no mexicano nós lemos lá em Êxodo 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Os sábios dizem que esse momento, né, como eles falam, esse momento ecoou a própria criação do mundo. Engraçado, quando está falando da construção do Mishkan, fala que ecoou a própria criação do mundo. Mas a criação, ela não está completa até que o ser humano abra o espaço para Deus na sua vida. Eles precisaram primeiro construir o Mishkan. Primeiro, eles trabalharam nesse mundo, no mundo da Siá, no mundo da ação, no mundo da construção. Precisaram fazer, obedecer. E depois, a glória do Eterno encheu. Quantas vezes nós passamos por situações que nós escutamos aí no longo da caminhada falando: se Deus quiser, Ele vai abrir. Se Deus quiser, Ele vai fazer. E a pessoa não faz nada. Primeiro você faz. Primeiro você toma a decisão. Primeiro você constrói. E depois a glória do Eterno vai encher esse projeto. Pode ter certeza nisso. Se você quer algo, separe seu tempo. Ore a Deus. Separe o tempo de planejamento necessário. Pegue o tempo, trabalhe, faça o tempo a seu favor. Depois construa, trabalhe, arregace a manga, vai. E depois você pode ter certeza que a glória do Senhor, o Eterno, vai estar com você em toda decisão que você tomar. Pode ter certeza disso. E o que a gente fala, né, sobre o Shabat? O Shabat é justamente a dicotomia entre bezerro de ouro e Shabat. Quando o bezerro de ouro foi a tentativa, né, do homem controlar a realidade, o Shabat ensina justamente o oposto. O Shabat nos convida, seja judeus, né, que para quem foi dado o Shabat, para quem foi dado realmente o Shabat. Quando fazemos as orações, inclusive, muitas pessoas questionam: mas o povo, os incircuncisos, não encontrarão abrigo no Shabat, no templo? Sim, o Shabat foi feito para os judeus. O Shabat não foi feito para nós gentios, né? Mas como Rabino Sacks sempre falava, Rabino Sacks, abençoado a memória, falava que o Shabat é muito mais do que algo só para os judeus. Apesar de haver uma proibição até explícita no Talmud, de uma forma da gente entender também, Rambam fala sobre isso, sobre essa proibição do gentio de guardar as 39 melachot de uma forma completa, vamos dizer assim, cumprir o Shabat completamente. Outros rabinos contemporâneos, principalmente, falam que nunca foi proibido ao gentio a lembrar e tentar guardar o máximo do Shabat que conseguir. Isso é até uma forma interessante da gente pensar, né? Enquanto tem uns falando que proíbe completamente, não deve fazer, se a gente lê até literalmente no Talmud, aquele gentio que guarda o Shabat é passível de pena de morte. E o mais interessante é que ninguém lê a continuação, que fala:
O gentio que guarda os mandamentos da Torá e estuda a Torá é comparável ao sumo sacerdote, né? O Shabat ele foi dado para a humanidade. O Shabat é algo moral e ético, seja para judeus, que é uma obrigação, e nós temos que causar zelo nos judeus e mostrando para eles, olha, se eu como gentio gosto, amo estar aqui no Shabat, amo deixar de trabalhar, deixar realmente minha vida secular de lado, deixar esse tempo separado para relacionamento com o Eterno, relacionamento com a comunidade, relacionamento com o próximo que você não tem, né? Realmente estar ali em comunidade, estudando a Torá, estando junto, cultuando o Eterno. Por que não a pessoa que nasceu judia, que é obrigada a fazer, ela vai olhar para a gente e vai falar, ué, esses aí estão realmente fazendo, por que eu não vou fazer se o Shabat foi para mim? É esse tipo de zelo, é esse tipo de ciúmes que nós temos que causar neles. Nós temos que causar justamente também essa lembrança de que quando o bezerro de ouro foi o controle, né, representava o controle humano, né, a ansiedade, tudo que representa essa falta de resposta, o Shabat sim representa a confiança, o descanso no Eterno e a fé concreta, a confiança, a emuná, né, e a bitachon, as duas coisas que são necessárias que andem juntos, né? Então, que o Shabat seja um dia de descanso, um dia de deleite para vocês, que vocês cada vez mais queiram cumprir esse Shabat, fazer esse tikkun na sua vida e também em toda a criação. Essa era a mensagem para hoje. Shabbat Shalom e até a próxima semana. עמך ישראל תפילתם, והשבת העבודה לדבר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון.
עמך ישראל תפילתם, מהשבת העבודה לדבר ביתך, אישי ישראל, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו